Vamos lá, revisão da vida toda, Alexandre de Moraes negou tudo. Vou ser rápido e objetivo aqui, já te peço para você deixar aí o seu joinha e compartilhar isso aqui com o máximo de pessoas que você puder, tá legal? Muito obrigado pela sua confiança e pela sua companhia e vamos lá direto ao que te interessa. Serei rápido aqui, tá? Ele deu essas duas decisões monocráticas no último dia 30 de maio. Preste atenção. Trata-se de embargos de divergências opostos por Dona Elizabeth, na qual alega que o julgamento do recurso extraordinário foi unânime, de modo que não pode outra decisão se sobrepor a ele, ou àquele julgamento, não é verdade? Além do que, a regra de transição é inconstitucional e prejudicial ao trabalhador. Vocês sabem que o julgamento do dia 1º de dezembro de 2022 não foi unânime, foi 6-5, certo? De modo também que ela coloca aqui que a regra de transição, essa questão da regra de transição, seria inconstitucional e prejudicial ao trabalhador. Só que o STF, no dia 21 de março de 2024, disse que, olha, o artigo 3º da Lei 9876 não é inconstitucional, ele é constitucional. E sim, é obrigado o aposentado ficar com a regra de transição da data do seu pedido de aposentadoria. Ele não tem o direito de optar pela melhor regra de transição. Isso que foi decidido no dia 21 de março de 2024, ok? E aí ela coloca que essa regra de transição seria inconstitucional e prejudicial ao trabalhador. Requer o recebimento dos embargos de divergência para anular o julgamento do dia 21. Ela está fazendo um requerimento de embargos. O objeto dos embargos, gente, os embargos ele tem a função de clarear, trazer clareza, tirar contradição ou obscuridade, resolver obscuridade numa decisão daquele processo. Ela está entrando com embargos de divergência, tá? Para pedir a anulação do julgamento de duas ADIs dentro de um processo individual. O tema 1102 nada mais é do que um processo individual. Então, é como se ela quisesse atropelar uma carreta com uma moto, com uma bicicleta elétrica. É isso que ela está tentando fazer aqui, tá? Porque ela disse que a revisão da vida toda foi incluída lá no julgamento. E isso foi mesmo, e isso aqui vocês sabem muito bem, tá? Tudo que ela está colocando aqui, de alguma maneira, faz algum sentido e demonstra o sentimento de injustiça dela. E ela está correta, porque eu acho que ela não é advogada, tá? Pelo que está aqui, deixa eu ver até se ela colocou aqui uma advogada para ela, não é verdade? Eu acredito que eu não estou conseguindo localizar aqui na decisão, tá? Mas, pelo visto, ela não é advogada. Então, tá tudo bem. Ela, como não é profissional, ela externou aqui de forma muito clara a sua indignação com o quê? Com o julgamento dos embargos de declaração, o julgamento do tema 1102 em 1º de dezembro e depois o STF, de forma oblíqua, transversa, indireta, né? Pega duas ADIs e julga a revisão da vida toda no dia 21 de março. É isso que ela está colocando aqui. Tá? Faz algum sentido, sim, mas tecnicamente não. E aí, por que você está falando isso? Porque eu já te disse que isso aqui, todo julgamento, todo processo que relaciona a direitos sociais, é na rua que se ganha. Mas vamos ver a decisão do Alexandre de Moraes. Simplesmente ele coloca: o recurso é inadmissível, pois a embargante é parte estranha ao processo. Por todo exposto, não conheço os embargos de divergência. Teve uma carta aí, né, falando: não, olha, todos os advogados deveriam peticionar no tema 1102 para ela não pega nada. Mas um advogado fazer isso aqui, tá? Pode ocasionar, tá? A cassação da sua B, porque o que foi feito aqui é atécnico, tá? E fora do tempo, vamos colocar assim, beleza? Mas vamos seguindo aqui. A segunda decisão trata-se de questões de ordem apresentadas pelo IEPREV, por Vanderlei Medeiros e pelo IBDP, tá? Só lembrando para vocês que esses dois institutos, eles são amigos da corte dentro do tema 1102, mas a advogada
do tema 1102 é a doutora Gisele, tá bom? Eles não são advogados, nem devem, tá? Esses dois institutos nem deveriam, tá? Ter advogados atuando em ações de revisão da vida toda. Por quê, Giovanni? Porque eles são amigos da corte aqui. E essa visibilidade, tá, deles como amigos da corte trouxe uma certa legitimidade. Nossa, poxa, é um amigo da corte dentro do tema 1102, então vou contratar ele. Isso, isso, isso soa um mínimo, no mínimo, antiético, tá? E isso certamente vai trazer consequências para muitas pessoas. Tá legal? Então, esses dois institutos também não tiveram nenhuma petição intercorrente, ou seja, nenhuma petição no meio do processo. Eu lembro que uma das mais famosas, onde começou tudo isso, foi a do ministro Aires Brito, que entrou no processo por um desses amigos da corte em agosto, setembro de 2024, 2023, tá? Ele entrou ali como amigos da corte e foi um rebuliço danado. Nossa, Aires Brito, ministro do STF e tal, e não deu em nada. A petição dele nem sequer foi analisada. E aconteceu isso com outras petições, inclusive com recursos. Tentaram recorrer e os seus recursos também não foram reconhecidos. Por quê? Porque amigos da corte, gente, está ali para informar, para trazer dados e não para ficar advogando dentro do processo. Amigos da corte não é advogado dentro do processo. Ele está ali para trazer informações para ajudar o julgador a decidir e não convencer o julgador. O amigo da corte não pode atuar dentro de um processo como advogado, e sim como um auxiliar, uma fonte onde um ministro, ou um juiz ou um desembargador pode perguntar e eles trarão informações a respeito daquele tema. O que, infelizmente, em diversas vezes aqui, nós nos deparamos com uma advocacia desses institutos, né? Tentando advogar no lugar, inclusive, da doutora Gisele, que, inclusive, não fez essa petição aqui. E eu falei para vocês que a doutora Gisele é uma pessoa de uma grandeza, de uma elegância e de uma ética absurda, tá? E você está vendo aqui que ela já entendeu e já se posicionou. Inclusive, quando saiu a decisão do dia 21 de março, a doutora Gisele se posicionou e foi criticada por isso, por ter se posicionado de forma ética e profissional. Ela foi técnica. E eu concordo em gênero, número e grau com todas as posições da doutora Gisele aqui. Tá? Até porque esse tema 1102 não existiria se não fosse a doutora Gisele. Agora, a perda, a derrota do tema 1102, você não pode culpar a doutora Gisele. Tá? Você pode culpar, por exemplo, a politicagem, tá? E esse estardalhaço, esse paranauê todo que ficou acontecendo dentro da revisão da vida toda. Você pode culpar. Você pode culpar também a sua falta de cidadania de não ter cobrado e não ter feito com que deputados federais e senadores se posicionassem politicamente, tá? E oficialmente, entrando dentro do processo que eles podem, a seu favor. Tá? Você pode questionar aqui a traição de Bolsonaro, quando você votou nele e ele mandou o Nunes Marques cancelar, a traição de Lula. Esses você pode, tá? Então, a única pessoa que merecia a sua gratidão até hoje é a doutora Gisele, que fez com que o caso do seu cliente chegasse ao STF e se tornasse o tema 1102. Fora disso, não há nada mais a se falar. Mas vamos lá. Vocês vão perceber que há 5 pontos aqui que eles pediram questões de ordem. Tá, o primeiro, ele fala que seja preservada a manutenção do voto do Ricardo Lewandowski. O que aconteceu aqui? O Zanin, quando entrou, ele falou, olha, Ricardo Lewandowski não votou. Sobre reserva de plenário, eu te expliquei lá na época. E, gente, é claro, todo mundo sabe, tá lá, e vai ser mantido, sabe? Isso aqui é chover no molhado, sabe? E mesmo mantendo ou não mantendo, a revisão da vida toda já acabou, sabe? Mas parece que isso aqui é tipo aquilo, olha, viu, a gente foi até o final. Não. Sabe por que não foi até o final? Porque essa petição aqui foi decidida da seguinte forma. Olha o que o Alexandre de Moraes colocou.
é o relatório. Inadmissíveis, inadmissíveis, inadmissíveis. Olha o que ele colocou aqui. O recurso é inadmissível, pois a embargante é parte estranha ao processo. E aqui ele fala: inadmissíveis as presentes questões de ordem, uma vez que não há previsão legal ou regimental. Então, isso aqui não serviu para nada. Por quê? Porque quem entrou com isso não observou questão legal ou regimental. Não existe. Não existe previsão legal nem regimental. E aí eu te pergunto, se Alexandre de Moraes não aceitou recurso do IEPREV, embargos de declaração, não analisou petição de Aires Brito, Cardoso entrou aqui, Cacai entrou aqui, teve um outro aí, Bulhões entrou aqui, tantos outros super advogados entraram aqui por meio dos institutos e o STF não analisou nenhuma questão. Por quê? Porque esses advogados, todos eles tinham duas coisas em comum. Primeiro, todos eram ligados a Lula e são ligados até hoje a Lula. Então, certamente não iriam confrontar a monstruosidade que Lula fez. Cacai, Aires Brito, Barroso, Bulhões, todos. Um Medeiros aí que fala aí é amigo de 50 anos de Lula. É ligado à força sindical, é ligado aí a Sindinap, é ligado à luta sindical aí, é ligado a isso há 40, 50 anos. Ajudou a abrir sindicato. É a primeira informação. E a segunda, que mais uma vez, amigos da corte não podem ficar aqui advogando dentro do processo. Não pode. Basicamente, eles poderiam falar sempre quando solicitados, ou então para aclarar ou trazer algum dado, alguma informação relevante. Se os institutos se posicionassem apenas nesse sentido de trazer informações que são demandadas, certamente agiriam muito mais aqui. Mas esse ativismo, essa advocacia dentro do tema 1102 não desvirtuou a sua função constitucional, vamos dizer assim. E o Alexandre de Moraes deixou bem claro aqui, olha só, o que vocês estão pedindo aqui eu não vou aceitar, vocês não têm fundamentação legal nem regimental para isso. E outra coisa, gente, se vocês olharem aqui, das cinco, 3 já estão julgadas foram julgadas no dia 10 de abril. Olha aqui. A do Ricardo Lewandowski, gente, vocês entenderam, reserva de plenário. Tá? Então, assim, aí eles colocam, né? Olha, que seja mantida o voto do Lewandowski, mas olha, a impossibilidade de rediscussão do mérito. Como assim? O que vai ser discutido aqui, gente, vai ter que enfrentar o voto do Zanin. O Zanin disse que Lewandowski não votou, feriram a cláusula de reserva de plenário e por isso tem que ser anulado tudo e jogado. E eu expliquei isso aqui exaustivamente para vocês. O que ele está pedindo aqui nessa petição, gente, é que o STF seja proibido de rediscutir o mérito por meio dos embargos que já estão lá. Faz sentido isso para você? Se fizer, porque você não é da área jurídica. O segundo, sejam resguardados aqueles aposentados que já ingressaram com as ações até a aprovação da ADI. Que de forma, transversa e indireta, superou posteriormente o entendimento do 334 e tema 1102. Então, tema 334, STJ, transitou em julgado. Mas se transitou em julgado no STJ não é a última instância. Tá? Ainda tem um STF. Só que o STF não entrou nem no mérito dali. Ele foi direto para a lei. E ele declarou nas duas ADIs que o artigo 3º é constitucional. Aí, ele escreveu parênteses aqui, ó, você vê muito bem que ele sabe o que está fazendo. O tema 334 transitou em julgado. Por que ele não colocou aqui o tema 1102 transitou em julgado? Por quê? Muitos aposentados falam aí. Olha, transitou em julgado. Não transitou em julgado. Não transitou.
E ele bem colocou aqui, não transitou em julgado o tema 1102. E em especial, a prescrição é decadência. Prescrição, receber, decadência, o direito de você entrar com a ação também. Já expliquei isso daqui a 3 anos para vocês. E oportunizando a vista PGR para novo parecer. Tipo assim, além de advogar, eles estão determinando, né? Então assim, ó, dê pro PGR para ele dar um parecer, para te mostrar que, tipo assim, gente, isso aqui é inconcebível, tá? Para amigos da corte, isso aqui é uma aberração, tá? Amigos da corte não é para advogar. Amigos da corte não é para advogar. Mas vamos seguindo. Vamos seguindo. Não admitam qualquer pretensão administrativa ou judicial da União no sentido de restituir ou repetir valores. Restituir? Não era, né? Mas repetir valores. Gente, isso aqui foi decidido no dia 4 de abril. O STF decidiu isso. Também aqui. Não admitam qualquer pretensão judicial da recorrente no sentido de rescindir ou anular decisões já transitadas em julgados, que determinam a revisão da vida toda, em respeito ao princípio constitucional da coisa julgada. Então, isso aqui é o princípio constitucional da coisa julgada, então não tem como admitir. E nem vai decidir isso aqui por questões de ordem. E outra questão, existe uma tese, gente, chamada... Tese não, um meio jurídico, que a gente chama ação rescisória de coisa julgada inconstitucional. Até para isso tem um prazo também. E esse prazo já está terminando, porque Alexandre de Moraes suspendeu todos os processos no dia 28 de julho de 2023. Tá? Então, já se passaram. Você acha que quem transitou em julgado, teve processo transitado em julgado, foi nesse período aí, de maio e junho. Então, todo mundo praticamente, que teve trânsito em julgado antes do dia 28 de julho de 2023, já está resguardado com a coisa julgada. E não vai perder. Tá? Isso aqui, mais uma vez, chovendo molhado, mas vamos lá. E último, em qualquer contexto ou cenário, mesmo aqueles que não se beneficiam da assistência gratuita judiciária, honorários e comerciais. Gente, isso aqui foi do dia 10 de abril. Então, você percebe que realmente não faz sentido nenhum pegar e analisar esse tipo de questões de ordem. Parece muito mais, eu não tenho receio nenhum, não estou aqui preso a nada disso não. Ninguém tem coragem de vir aqui e falar a verdade para vocês não. Isso aqui é muito mais para tipo assim, olha, fizemos o que pudemos. Gente, está bem claro aqui, que o Alexandre de Moraes acabou com a revisão da vida toda e já está tudo decidido. Tema 1102, arquivado, perda do objeto. ADI 2110 já transitou em julgado. E a ADI 2111 deve estar transitando em julgado aí pelos próximos dias. Acabou, a revisão da vida toda acabou. Ah, Giovanni, isso é bom? Não. Isso não é bom, isso é uma injustiça do cacete. É um absurdo, é uma violência ao aposentado, pensionista, ao trabalhador. Isso é uma violência à Constituição Federal, aos princípios fundamentais. A dignidade da pessoa é uma violência. Mas você tem que analisar todo esse contexto e aprender com ele, ao invés de continuar aí achando que isso aqui vai ter reviravolta. Foi o que te prometeram nos últimos 3 anos. Faça o seguinte, faça um exercício de dignidade. Maratone aí os meus vídeos do dia 21 de março de 2024 para cá. Que você vai ver que tudo que aconteceu desde o dia 21 de março de 2024, quando o STF julgou as 2 ADIs, tudo que aconteceu e tudo que poderia ter acontecido, eu te disse lá. Eu disse para você ir para a rua no dia 21 de março. E você ficou aí se garantindo no advogado. O advogado estrela. Que você pagou 10 mil reais para te dar a revisão da vida toda. Ah, eu paguei 10 mil reais, ele vai me dar a revisão da vida toda. Tá aí. Você que não teve decisão transitada em julgado até 21 de julho de 2024, 2023, você vai voltar a ganhar o que ganhava antes. E nenhum videozinho aqui da internet, nenhum videozinho na porta do STF, nenhum videozinho aonde for, com a fala que for, vai mudar
o estado da coisa. Sim, um estado da coisa injusto, imoral, sabe, absurdo, desumano. Sim, mas eu disse para você que isso era político. E o seu advogado estrela disse que isso aqui era tudo jurídico e que ia resolver porque acabou de chegar mais um advogado famoso para peticionar. E você acreditou e pagou 10 mil reais. E agora estamos nessa situação. Podemos avançar e mudar esse cenário? Podemos. Não com o projeto de lei de Paulo Paim, medíocre, hipócrita, incompetente. Não. Projeto de lei com um artigo, alterando o artigo 3º da Lei 9876, dizendo que cabe ao aposentado optar pela regra de transição mais favorável. Simplesmente isso. Cabe ao aposentado optar pela regra de transição mais favorável. Mas me diga, tu acha que eu encontrei um deputado ou um senador com coragem, ou com dignidade e grandeza para fazer um projeto de lei com cabe ao aposentado a escolha da regra de transição mais favorável, com 6 palavras praticamente? Você acha que eu consigo encontrar alguém assim? A verdade é que eu preciso do apoio de vocês para fazer com que ainda haja esperança para a dignidade do aposentado. E olha, não acredite que a sua injustiça que o STF está fazendo por julgar politicamente é a maior, não. A revisão da vida toda tem 122 aposentados e pensionistas. A desaposentação foram 580 mil aposentados e pensionistas. E a revisão do FGTS foram 77 milhões de trabalhadores e aposentados e pensionistas também, que tinham um saldo de FGTS de 99 até hoje. Essa é a situação. Se não agirmos politicamente, perderemos juridicamente tudo. E você para de ser tola e acreditar em falácias de gente tão ruim, gente que vem para cá mentir para você, te enganar e te vender contrato de honorários. E eu quero parabenizar 99%, 99,999% de todos os advogados e advogadas desse Brasil que agiram dignamente, informaram seus clientes, olha, não tem como, perderam, acabou, não cabe mais nada aqui. A todos esses que agiram dignamente e confortaram, pelo menos, confortaram, porque pode não ter ganho, mas mentir não mentiu. Eu acho que a pior coisa é o aposentado e pensionista chegar hoje, há poucos dias ali do dia 6 de junho, e descobrir que realmente ele já perdeu há 3 anos a revisão da vida toda, mas tinha gente falando para ele que a vitória é garantida, a vitória é nossa, porque agora temos um novo reforço, agora o Alexandre de Moraes é o nosso advogado. Tá aí o resultado dessa bagunça toda, desse fuzuê todo. Espero que você reflita, espero que você maratone aqui, para você fazer uma introspecção e um confronto do quanto você foi enganado. Você vai olhar meu vídeo e falar, caramba, nesse mesmo dia desse vídeo do Giovanni, eu assisti vídeo do fulano, Beltrano e Cicrano, dizendo que ia reviravolta, que ia dar tudo certo, que a gente ia ganhar. Caramba, isso que ele tá falando faz sentido, tanto é que depois foi decidido da mesma forma. Eu, há menos de 24 horas atrás, eu disse para você que o Alexandre de Moraes ia negar isso. Porque se ele não aceitou nem recurso de amigos da corte, por que aceitaria uma petição ilegal e sem previsão regimental? Porque se não tem previsão legal, é ilegal. E se não tem previsão regimental, também não cabe. Como é que ele aceitaria se ele não aceitou nem recurso? E, mais uma vez, que vocês tenham aprendido que amigos da corte não está aqui para advogar. Amigos da corte está aqui para ajudar a corte e não para se ajudar.